Bom dia, amigos e amigas. Meu nome é Juliano e bem-vindos ao Alemão no Ponto. No vídeo de hoje, eu vou ensinar para vocês como conjugar os verbos irregulares no presente em alemão. Vocês estão prontos? Vamos nessa! Então, pessoal, os verbos irregulares são aqueles verbos que não seguem exatamente aquele formato que eu mostrei para vocês no vídeo passado. Isso é, são aqueles verbos que alteram a raiz durante a sua conjugação. Com isso em mente, a gente pode dizer que há verbos muito irregulares e verbos parcialmente irregulares. Ah, Juliano, mas o que seria então um verbo muito irregular? Seria aquele verbo que há tanta irregularidade na conjugação, há tantas modificações na raiz do verbo e nós acabamos por não conseguir utilizar aquela forma que eu ensinei para vocês no vídeo passado durante a conjugação do verbo. O verbo acaba por não seguir um formato durante a conjugação. E o mais importante de todos os verbos irregulares é justamente um desses verbos. E, curiosamente, é um dos verbos mais importantes da língua alemã. Se não o mais importante, o verbo sein, o verbo ser ou estar em alemão. E percebam o quão irregular é esse verbo. Ich bin, du bist, sie, es ist, wir sind, ihr seid, sie sind. E você, no formal, sie sind. Então ele é um verbo muito irregular. Mas, por favor, deem bastante ênfase na hora de estudar esse verbo, porque vocês vão utilizá-lo com muita frequência. Mas antes que vocês se desesperem e comecem a pensar que vocês vão ter que decorar um monte de verbos irregulares e um monte de conjugações verbais, eu já adianto para vocês que vocês não vão precisar se preocupar com isso, pois a maioria dos verbos irregulares possuem uma irregularidade de forma parcial. O que eu quero dizer com isso, pessoal? Que a maioria dos verbos regulares só sofre alteração na raiz do verbo, na segunda e na terceira pessoa do singular durante a conjugação do verbo. Nas demais, vocês mantêm a base, mantêm a raiz do verbo e conjugam utilizando aquela forma que vocês aprenderam no vídeo passado. Vou dar um exemplo para vocês, utilizando também um verbo super importante para a língua alemã, o verbo haben. Verbo haben, que é o verbo ter. Então, vamos conjugá-lo. Como eu falei para vocês anteriormente, na hora da gente conjugar o verbo, a gente retira o EN e o que sobrar será a raiz do verbo, a base do verbo na hora da conjugação. A base do verbo haben, então, seria o hab. A gente começa, então, com ich habe, adicionando o E, e aí vêm as irregularidades. Du hast, sie, es hat. E aí, a gente volta a utilizar o mesmo formato que a gente aprendeu no vídeo passado. Wir haben, ihr habt, sie haben. E você, no formal, sie haben. Então, como vocês conseguiram perceber, a irregularidade na base do verbo, na raiz do verbo, ocorreu somente na segunda e na terceira pessoa do singular. E nos demais, a gente conseguiu manter a raiz intacta e conjugar na forma que a gente aprendeu no vídeo passado. Já a segunda informação que eu quero passar para vocês é que até na irregularidade, muitas vezes a gente também consegue encontrar padrões, pessoal. E que padrões são esses? São a troca de certas vogais na raiz do verbo quando a gente está conjugando um verbo regular na segunda e terceira pessoa do singular. Quando se trata de verbos irregulares que possuem o A em suas bases, a gente vai trocar o A pelo E, que geralmente tem o som de um E aberto, como em die Äpfel, as maçãs, e die Ärztin, a médica. Vamos então dar dois exemplos práticos dessa alteração. O primeiro é utilizando o verbo fahren. Fahren, o verbo dirigir. Ich fahre, du fährst, sie, es fährt, wir fahren, ihr fahrt, sie fahren. E no formal,
Sie fahren. E agora o verbo schlafen, que é o verbo dormir. Ich schlafe, du schläfst, sie, es schläft, wir schlafen, ihr schlaft, sie schlafen. E no formal, sie schlafen. Como vocês puderam notar, houve sim uma alteração na raiz do verbo quando a gente estava conjugando na segunda e na terceira pessoa do singular. Mas mesmo assim, a gente conseguiu utilizar aquela forma que vocês aprenderam no vídeo passado. E a alteração que a gente teve na conjugação foi justamente a troca das duas vogais. Então a gente pode dizer que houve aqui uma irregularidade parcial, porque a alteração na raiz do verbo ocorreu só na segunda e na terceira pessoa do singular. E o que é mais interessante é que até mesmo a irregularidade que a gente está encontrando é de certa forma previsível, pois a gente prevê a troca das vogais nesse caso. E aqui do lado, pessoal, estão alguns dos verbos que sofrerão a mesma alteração na hora da conjugação. Outro exemplo de troca de vogais que a gente vai ter na hora de conjugar os verbos irregulares vai ser a troca do E pelo I. Por exemplo, no verbo geben. Geben, o verbo dar. Ich gebe, du gibst, sie, es gibt, wir geben, ihr gebt, sie geben. E na forma formal, sie geben. Então, como vocês conseguem ver, muitas vezes a gente não só consegue utilizar a forma que a gente utiliza na hora de conjugar os verbos regulares, como também a gente consegue, de certa forma, prever a alteração que ele vai sofrer na raiz do verbo. E aqui do lado estão alguns verbos que também sofrerão essa alteração do E para o I durante a sua conjugação. E a vogal E, quando tem um som mais longo, também pode ser substituída pelo IE, na segunda e na terceira pessoa do singular, como ocorre nos verbos befehlen, comandar, empfehlen, sugerir ou recomendar, lesen, ler, sehen, o verbo ver, e stehlen, o verbo roubar. Outras mudanças de vogais que também podem acontecer na hora de conjugar os verbos regulares é do AU para o OI. Por exemplo, no caso do verbo laufen, o verbo andar, do I para o I, como no verbo wissen, que é o verbo saber, wissen, e do O para o Ö, como no verbo stoßen, que é o verbo empurrar. E por esse vídeo é só, pessoal. O ponto mais importante que eu acho que pode ajudar vocês a não errarem mais durante a conjugação é justamente o fato que a maioria dos verbos regulares só sofre alteração na raiz ou na base do verbo quando eles estão sendo conjugados na segunda e na terceira pessoa do singular. Mas é claro, como vocês viram no exemplo do verbo sein, há verbos também que sofrem alteração não só na segunda e na terceira pessoa do singular, mas a grande maioria é dessa forma. Já o verbo wissen, pessoal, por exemplo, ele sofre alteração na primeira, segunda e na terceira pessoa do singular. Mas de forma geral, a grande maioria sofre alteração somente na segunda e na terceira pessoa do singular. E o Hausaufgabe de hoje vai ser bem fácil. Eu gostaria que vocês conjugassem o verbo sein aqui embaixo nos comentários. Eu sei que eu já conjuguei esse verbo nesse vídeo, mas como os próprios alemães dizem, was man schreibt, bleibt. Ou wer schreibt, der bleibt. Que é mais ou menos aquilo que a gente escreve, a gente é capaz de lembrar. E não se esqueçam que aqui na descrição do vídeo também tem um exercício extra para vocês. Um grande abraço e até o próximo vídeo.